Todos e a todas, bem-vindos, né, e bem-vindas mais uma vez. Aqueles que estão chegando agora na nossa escola, participar hoje conosco, tem a Neia, o Nilton, a Anícia, a Gisele. É uma alegria tê-los aqui conosco, né? E a nossa escola bíblica, ela tem como objetivo olhar para a realidade do semiárido à luz da Bíblia, favorecendo, assim, um estudo bíblico e uma aproximação e conhecimento do semiárido, da sua realidade, das suas problemáticas e das suas potencialidades, né? A escola ela foi pensada para ser realizada como um curso presencial e experiencial também, né? Porém, a pandemia, como vimos, né, nos desafiou, nos impôs a essas mudanças, né? Em particular a migração daquilo que nós realizávamos, nossos encontros e atividades presencial, para esse mundo virtual, né? De lives, de salas virtuais. Então, a escola ela é dividida por eixos temáticos, né? No primeiro módulo, nós trabalhamos ali em torno do eixo vida, e começamos presencial e concluímos de forma remota, mas concluímos bem, foi bem participativo, bem produtivo. E esse nosso segundo módulo, ele está em torno do eixo terra, né? E foi pensado em ser totalmente online, né? Através de lives. Na verdade, iniciamos com um estudo do livro do Êxodos e dividimos a temática também em 4 lives, né? Iniciando a primeira live com essa de hoje. Então, é uma alegria muito grande ter os nossos convidados que hoje irão nos ajudar nessa reflexão em torno da questão da terra, né? E a gente agradece, desde já, a participação e a presença de todos. Agradecer, né, a todos, principalmente os que estão chegando, e a todos nós que viemos. E eu vou dizer com Santinha: você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você, irmão, só estava faltando você aqui. Bem-vindo a este encontro. Também agora, para a gente não esquecer, né, que nós somos um grupo interreligioso também, porque todos são convidados a participar, mas a maioria católica, a gente tem uma tradição de um santo muito querido, principalmente dos nordestinos. Aqui na nossa região tem muitas comunidades que querem e têm como padroeiro o santo querido, pai adotivo de Jesus, que é São José, e a nossa mística curtinha vai ser só para homenagear São José e pedir que ele nos proteja. Nós, os católicos, temos São José como patrono da boa morte. É pedir a São José que faça com que as pessoas todas que estão aí negando tantas coisas ruins, que estão aí matando o nosso povo, que ele proteja-nos agora, pedindo a Deus que nos dê muito mais vida, para que nós tenhamos uma boa morte, mas muito daqui a muito tempo, né? Que ele fique com a gente, nos proteja, mas não agora, não nos leve, nem aos nossos queridos, nem aos nossos irmãos, trabalhadores, que nós vençamos essa tempestade. Então, vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor pela vida. Viva o querido São José! Boa tarde, vocês conseguem me ouvir direito? Diz que uma das características para reconhecer o povo de Deus, o povo das comunidades, é a capacidade que tem de carisma, né? E de alegria.
demonstra a fé com o carisma e com a alegria, e é isso. Então, é um prazer estar aqui com vocês, com esse povo aí que de diversas manifestações e compreensões da Bíblia, mas com muita coisa em comum, que é entendendo que a fé e a vida caminham juntos e que tem que estar a serviço do bem comum, né? Então, eu sou Nice, faço parte das SEBs de Juazeiro, da Diocese de Juazeiro, e também faço parte da equipe do IRPA. Mas aqui o convite foi para eu ajudar nessa mediação. Na verdade, eu entendi que João queria que eu ajudasse ele a controlar o tempo dele. Ele mais ou menos me disse isso. Então, hoje, com essa temática, a escola bíblica com uma proposta muito bonita, né? Vidas desabrocham no semiárido, e falar da terra é base para entender que chão é esse, que fé é essa, como é que isso se conecta com o povo, com a história do povo de Deus e com essa terra que a gente insiste em dizer que é a terra prometida. Nós vamos ter alguns momentos aqui, né? Tem o Newton, que também é filho de camponês, por teimosia, estudou agronomia, estudou extensão rural, é militante dos movimentos populares, né? Ele inclusive é do movimento da consulta popular, e fora outras andanças que ele faz por aí, né, Newton? Ele vai falar com a gente sobre a ocupação histórica da terra no semiárido. Ele traz essa reflexão de uma forma muito pedagógica, para que a gente, inclusive nós, né, que às vezes achamos que já entendemos, aí quando alguém vem nos puxando o fio, a gente, meu Deus, é isso mesmo, a gente nem se deu conta que fizeram isso com a gente, né, e mexeram com a fé, com os direitos, enfim. E depois a gente vai ter a João, que vocês já conhecem, né? João, que entre tantas coisas ele faz parte da Associação Missionária do Nordeste. João, que é pai de 2 filhas lindas, que é teólogo, que é um monte de coisa, né, João? E também faz parte da equipe do IRPA. João e Nilton, cada um vai ter uma média aí de 30, 40 minutos. Se quiser fazer em menos, pode também. E a fala dos participantes, e depois a gente devolve as honrarias da casa para as meninas aí, os meninos darem seguimento. Mas beleza? Muito boa, a gente agradece a Nilton as provocações, né? A gente vem de uma raiz, até esse termo é muito comum, muito usado, né? Que raiz é essa? Que chão é esse? E isso é construído também a partir desse território que eu pertenço, que é para além do território físico, né? É um território físico que forma um território geográfico, cultural e das relações todas de quem eu sou, onde pertenço, o que me pertence. O problema do Nordeste não é seca, meu irmão. O problema do Nordeste é a cerca do patrão. O problema do Nordeste não é seca, meu irmão. O problema do Nordeste é a cerca do patrão. Então, boa tarde para todo mundo. É um grande prazer esse primeiro encontro sobre a terra, o semiárido e na Bíblia. E agradeço muito pela possibilidade e quero dar as boas-vindas mais uma vez a todos os participantes da escola e também ao pessoal da coordenação e ao Newton, né, do IRPA, Nice, né, que ajuda, a Gisele, né, que ajuda para ser possível, né, esse evento. Então, Newton falou sobre a terra no semiárido, né? Então, nós vamos, nos outros encontros também ainda aprofundar esse tema, sobretudo também ligado ao semiárido. Eu vou falar hoje sobre a terra do Oriente Médio, né? Não só de Israel, mas de todo o Oriente Médio no tempo da Bíblia. Nós temos certas dificuldades de entender a Bíblia imediatamente, né? Porque se nós
abrimos a Bíblia, então estão séculos, milênios entre os textos da Bíblia e hoje. Muitos quilômetros entre a Terra Santa e o semiárido, milhares, 12 milhares, né? Idiomas diferentes, o português e o hebraico, o grego, culturas diferentes, né? Então, por isso nós precisamos estudar para realmente descobrir, né, junto com a ajuda de Deus, então, o sentido, o que a Bíblia quer nos dizer também sobre a Terra. Nós, sobre esse tema, as chaves da leitura bíblica, nós já falamos, né? Para nós, a vida de Jesus é uma chave para entender a Bíblia. No final, quem sabe, vamos até chegar nele, apesar de falar do Antigo Testamento. A Bíblia apresenta projetos conflitantes, como a realidade do semiárido também dentro da Bíblia. O tema da Bíblia é a vida, né? A vida nossa e daquele tempo, que é uma coisa só, e a Bíblia é testemunho escrito sobre a palavra de Deus. Testemunho escrito e a realidade nossa é testemunho falado. Então, a leitura bíblica, a partir da realidade do semiárido, nos ajuda a entender a realidade do povo da Bíblia, que também vivia num clima semiárido. Nós damos destaque a esse ponto, a essa chave de conferir o semiárido brasileiro com o semiárido do povo da Bíblia, né? Então, mais uma vez, vamos ver os climas semiáridos do mundo. Nós estamos aqui, né, no Nordeste, que tem um clima semiárido e subúmido, né? Nessas duas cores nós deixamos aqui. Se nós viajamos esses 12 mil quilômetros, então chegamos no Oriente Médio, né? No Oriente Médio, que também tem terras semiáridas, Israel, né, semiárido, e tem até terras subúmidas, né, e terras secas, o Egito, os desertos, né? Então, aqui nós estamos vendo que tem coisas semelhantes. Nós dizemos que Israel é um país onde Jesus viveu, é um país muito pequeno, menor do que Alagoas, um pouco maior do que Sergipe, mas o Oriente Médio e o semiárido brasileiro têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então, se nós pensarmos no Abraão, o Abraão, ele teria viajado no semiárido do Oriente Médio, né? Ele teria viajado numa região como o nosso semiárido brasileiro. Então, aqui essa região o Oriente Médio, né? Então, o que chama a atenção aqui é a África, Península Arábica, né? Hoje Turquia, Grécia, né? O que chama a atenção é aqui o Rio Nilo, né? Tudo verde, que é um oásis, o delta do Rio Nilo. E o que chama mais a atenção também, aqui essa parte que os rios Eufrates e Tigre, que antigamente eram mais férteis, já são muito desertificados, né? E hoje, aqui é a terra de Canaã, onde tem o rio Jordão, né? Que é a terra da Bíblia mesmo, né? Propriamente dito, mas hoje vamos falar sobre esse conjunto maior, né? Então, esse conjunto maior é chamado crescente fértil, porque essa região tem a forma de uma lua crescente, né? Que é fértil, que é bom para a agricultura, seja a agricultura irrigada no Egito, na Mesopotâmia, e a agricultura do sequeiro em Israel, né? E também a criação de animais pequenos, né? Então, tem essa forma de lua, então é crescente fértil, porque em redor
são desertos, né? Em redor disso são desertos. Então, vamos ver outro retrato que vamos ver. Hoje vamos falar um pouco sobre 2000 anos antes de Jesus, né? No Antigo Testamento, nessa época de Abraão. Então, aqui na Terra, no Oriente Médio, já tinha criação desses animais, do carneiro, da cabra, burro, ganso, não é? Esses animais se criavam lá. Então, esses são animais do semiárido. E plantava aqui cevada, trigo, ervilha, centeio, não é? Então, essas plantas se criavam lá já naquela época, né? Aqui no semiárido nosso, naquela época, nós temos que dizer que se plantava essas frutas chá, que aqui está na Amazônia, né? que abacaxi, que inhame e mandioca, né? Então, essa região já criava isso. Todos esses animais aqui, né, foram depois trazidos pelos portugueses e pelos europeus para o semiárido, para o mundo novo chamado, né? Mas também o mundo novo tinha coisas importantes, né? Aqui tinha a batata doce, né? Que foi levado para o mundo inteiro. O milho do México foi levado para o mundo inteiro. Então, isso é só para mostrar um pouco, não é, que nós devemos bastante ao crescente fértil, né, na agricultura, né, sobretudo na criação dos animais. E se nós olharmos a Bíblia, então também fala muito desses animais, né? Depois, por exemplo, interessante que o gado vem de uma região fora, que chove mais, né, da Europa ou da região da Índia, né? O cavalo vem dos estepes da Europa, né? Mas aí, só para nos colocar um pouco essa região que hoje tem muitos conflitos lá, que é muito importante nesse sentido da agricultura e da cultura. Isso não quer dizer que aqui não tinha, em nossa região, no semiárido, não tem cultura, né? Aqui temos que colocar o que tem. Talvez muitas coisas se descobrem hoje em dia. O umbuzeiro, né? Então, por exemplo, né? É só para ver um pouco, né? uma comparação entre essas duas regiões. Então, aqui as viagens de Abraão. Eu falei que o Abraão ele viajou no semiárido todo da Bíblia, né? E fosse como se ele viajasse no semiárido do Nordeste. Então, são as distâncias. Ele era de Ur, né? Ur, o Papa visitou a cidade de Ur faz pouco tempo. O Papa Francisco que disse que é o berço, né, de 3 religiões, porque Abraão veio de lá do judaísmo, cristianismo e do islamismo, né? Então, aí temos essa torre de Babel, né? Babilônia, os prédios grandes, né? Então, Abraão foi chamado daqui com 75 anos. Em Arã, ele encontrou a Sara, né? Depois desceu aqui, né? E foi até o Egito. O Egito tem, de novo, um sistema piramidal de exploração, com o faraó em cima, né? O dono da terra é o rei, é o faraó, o rei em qualquer um desses lugares, né? E nós podemos, e depois Abraão voltou para Canaã, né? Comprou até uma terra lá onde ele foi enterrado. Já visitei o sepulcro de Abraão, de Sara, de Isaac e de Rebeca no ano passado, que está na Palestina, em Hebron, né? Então,
Ele comprou esse terreno e está enterrado lá até hoje. O pai da fé, né? O que significa essa pai da fé? Talvez vamos ver agora ainda. Agora, a gente vai mostrar só uma coisa para ver realmente como foi o sistema da sociedade, né? E das terras lá. Vamos ver aqui em Ur, né? Aí foi achado um estandarte, né? Que é um estandarte que foi colocado no mastro, né? E colocado em frente de uma procissão, né? Ou uma marcha de vitória, né? Que tem dois lados. Então, esse é o lado da paz, né? O estandarte do lado da paz. Então, o que a gente vê, né? Nesse lado? Então, aqui em cima, esse aqui, eu vou voltar porque fica melhor assim, mais sensível, né? Aqui tem o rei, né? Que tem um banquete. O povo, naquela época, tomava cerveja. Os sumérios em Ur eram os sumérios, eles inventaram, por exemplo, a cerveja, inventaram a semana, né? Eram pôs na astronomia, né? na escrita e tudo. Mas e tinha o sistema de irrigação, né? Sistema de irrigação que produziu a terra produzia mais que podia, né? Com o trabalho dos escravos e dos outros povos sustentar todo este sistema, né? Então tem esse banquete, tem até um tocador de lira, né? E embaixo já tem outras pessoas, outro grupo de gente que, né? Que arruma, alguém disse que poderia ser que arruma as coisas para esse banquete, ou que paga imposto, né? Então tem cabras, tem ovelhas, tem vaca, né? Então os lavradores, produtores, criadores têm que entregar essas partes, e embaixo tem os escravos, né? Os que carregam os fardos, né? E trabalham duro. Então esse é o lado da paz. Então a paz era desse jeito, né? Na exploração. Agora, do outro lado chama o lado da guerra, né? O lado da guerra. Aqui estamos vendo o rei em cima, né? A gente está, nós livros sempre perguntamos o que a gente está vendo, né? Então aqui se vê o rei que desceu do carro, né? Imagina, 2.600 anos antes de Jesus, então isso significa que 4.600 anos já tinha carros, né? Já tinha inventado a roda, eles inventaram a roda, então eram bastante inteligentes. Não tinha cavalos, eles tinham jumentos, né? Cavalos, como eu mostrei, veio de fora, mas os jumentos vêm dessa região, né? Então ele está descendo do cavalo, né? Ele está aqui, e aí isso foi a guerra. Então eles estão trazendo uns prisioneiros da guerra. Aqui embaixo tem os soldados, né? Que estão com um tipo de lança, né? Ou espada, né? E aí estão matando gente, prendendo gente, né? Está aqui embaixo. E continuando a procissão para cima. E totalmente embaixo, então tem a cavalaria de jumentos, né? Então está vendo que vai em cima de gente, que morre muita gente e tudo, né? Então esse é um pouco o sistema chama o sistema de produção asiática, né? De política asiática que tinha naquela época e até hoje em dia, teoricamente, funciona ainda, né? Mas isso foi na Mesopotâmia e foi também no Egito. Então, esse só para explicar um pouco, né? Essa parte da sociedade. A Bíblia mostra sociedades conflitantes. Então,
Mas isso é uma parte, né, da sociedade, uma parte. Então, o Abraão ele foi chamado sair de Ur, né? Moisés tirou o povo do Egito, né, para conseguir outra sociedade, né? Então, aqui estamos Abraão, né, também o povo de Israel, vivendo em tendas, né? Em tendas, criando cabras e ovelhas. Jesus, no primeiro capítulo de São João, diz, Deus armou a tenda, habitou entre nós, significa armou a tenda entre nós. Né? Ele não fez uma catedral, mas uma tenda, porque eles optou por esse sistema de sociedade. Né? Então, aqui tem esses criadores, esses seminômades, nômades, né? Tem um desenho no Egito, no sepulcro de Khnumhotep II, 2.000 anos antes de Jesus. Então, faz mais ou menos 150 anos que se descobriu esse desenho. Então, a primeira coisa foi a família nômade como a de Abraão chegando diante do faraó. Né? Então, era tão interessante. Mas, provavelmente, é um grupo de nômades do Sinai, né, que são comerciantes e que levantam pó de maquiagem de olhos para o Egito. Então, as egípcias usavam essa maquiagem, né, para os olhos. Se vocês verem esses retratos das egípcias, especialmente, então, essa maquiagem. E tinha, na Península de Israel, tinha essa coisa, mas explica também realmente como é a sociedade dos nômades de Abraão. Então, vamos ver mais de perto. Eles chegam em frente desse funcionário, né, que está enterrado. Então, tem um egípcio, aqui tem um egípcio que está entregando uma carta, né, de pedido para que pode fazer comércio. Aqui tem esse guia desse grupo, o segundo homem, e depois vem esses nômades, os criadores. Então, primeiro aqui tem um tipo de cabra, né? O primeiro que tem uma cabra e que aqui tem um bastão para segurar essa cabra, e esse mão é o gesto de reverência. E o segundo, né, ele está segurando uma gazela, né, com as duas mãos. Depois vem os soldados, né, quer dizer, vem homens, mas eles estão armados, aqui tem um bumerangue, né, eles têm espada, né, aqui tem um odre de água, né, esse outro atrás está olhando o que está acontecendo atrás. Aqui tem um jumento, né? Em cima tem um fole, provavelmente para trabalhar esse produto dos olhos, essa pomada. Tem crianças, né? E agora vem as mulheres, né? 4 mulheres. Tem até aqui um menino amado. Tem mais uma 20 minutos, viu? Eu tenho mais 20. Tá certo. Aqui acho que vai dar certo. Aqui tem outro jumento, né? Com folha, com uma lança. Tem um tocador de harpa. E atrás tem um soldado que tem arco, bumerangue, e aqui tem recipiente, né, para as setas, né? Então é muito interessante que essa sociedade não é de pirâmide, né? Não é de pirâmide. É interessante que tem as mulheres no meio, né? No meio, vamos aqui, né?
aqui tem as mulheres, né? Depois tem, esses não têm sapatos, né? Esse também não tem sapatos. Aqui tem sandálias. As mulheres têm sapatos, né? Esse também tem sandálias, né? Então, aqui as mulheres eram protegidas, eles eram as pessoas mais importantes da família, né? Porque sem mulheres não tinha família, não tinha filhos, crianças. Então, era uma sociedade mais igualitária, né? Então, aqui eu queria mostrar esses dois modelos de sociedade que já existiam 4.000 anos atrás. Agora, eu gostaria de ler esse texto. Agora, então, é livro Gênesis, é da criação do mundo, né? Porque nós estamos fazendo estudo bíblico, e aqui eu quero estudar um pouco, descobrir o que esse texto é o segundo texto da criação do mundo. O primeiro texto é muito conhecido porque um poema que Deus criou o mundo em 6 dias, e o 7º dia era o sábado, não é? Então aqui, pelo menos eu não consigo ver, está escrito o Gênesis 2:4. Então a manchete é: no dia em que Javé Deus fez a terra e o céu. No dia em que Javé Deus fez a terra e o céu. Então, isso é a descrição, né, da criação do mundo. Então, aqui está, é muito importante, nesse texto fala só Javé Deus, porque que foi depois traduzido Senhor Deus, né? Então, o Javé Deus é aquele que nós já conhecemos, que apareceu a Moisés: estou com vocês, estou ao lado dos oprimidos, dos escravos, podem confiar em mim. Então, no dia em que o Deus que está com vocês fez a terra e o céu, que foi traduzido no dia em que o Senhor Deus, né? Senhor pode ser explorador, o dominador Deus fez a terra e o céu. Então aqui vocês veem como é importante a tradução, né? Como é importante. E a palavra Javé aparece 6.500 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, e sempre foi colocado o Senhor, o dominador, em lugar de aquele que está com vocês, né? Eu sou aquele que sou, né? Ao lado dos oprimidos. Então, isso assim começa a criação do mundo. Eu estou ao lado de vocês, né? Então, ainda, e a segunda narração fala de uma terra árida, semiárida. Ela surgiu em Israel mesmo, mais ou menos entre 500 e 1.000 anos antes de Jesus, que foi traduzido muito tempo oralmente, não é? Depois foi escrito. Então, não havia na terra nenhum arbusto no campo, pois no campo ainda não havia brotado também nenhuma erva. Arbusto, erva. Então, essas são palavras para o mato, a caatinga, não é? Arbustos e ervas, que são as plantas cultivadas pelo ser humano. Então, não havia ainda essas coisas, né? Então, a fala na época da Bíblia era deste, né? Não havia arbusto nem erva. Não tinha feito chover, né? Então, aqui na terra semiárida, era ainda árido, né? Não tinha feito chover sobre a terra. Não havia ser humano que cultivasse o solo, cultivasse a terra, né? Nem o ser humano tinha para cultivar. Então, Deus criou a terra para ser cultivado, né? E fizesse subir da terra a água para irrigar
a superfície do solo. Aqui não tinha também poços, não tinha oásis, né? Então, nesse dia, no hebraico não tem presente, futuro, passado, tudo é um tempo só, né? Então, isso pode até mesmo ser presente, o que é essa história, né? Então, Javé, Deus, modelou o ser humano, né? Homem é o Adão, com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então, aqui, homem sempre é traduzido com Adão. E Adão é uma palavra de terra. No hebraico tem duas palavras para terra. Tem Eretz, é a terra como propriedade do povo, né? Eretz Israel, a terra de Israel. Mas também Adamá é a terra, é o solo para trabalhar, né? Então, Adão é do solo. Adão, não só Adão, também Eva. Esse Adão inclui homem e mulher, né? Feito com pó do solo. Solo era a palavra Adamá. O Adão é feito de Adamá, é feito da terra. Soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o Adão tornou-se um ser vivente. Um ser vivente é aquele ser que respira, né? Tem essa palavra que tem garganta soprando, né? Nessa época de coronavírus, nós vemos essa importância do sopro, da respiração. Então, o ser humano é um ser que sopra, que respira, que tem necessidade, né? Que fica ansioso, né? Então, essa é a vida, né? Deus nos deu essa coisa, né? Essa garganta como essencial, né? Nós precisamos para viver dos outros, da natureza de Deus, né? Tá bom. Então, aqui é uma descrição do ser humano, homem e mulher. Antes já foi falado que Deus criou homem e mulher. Depois, Javé, Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Então, o sentido da terra é que Deus preparou essa terra, preparou bem essa terra, até um jardim, né, para poder colocar o ser humano, né, num lugar bonito, né? Então esse é o sentido, né? Deus estava preparando a terra para nós, para ser um lugar bonito. E o Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e boas para comer. Então, alguém disse que Deus criou toda uma variedade, né? Se nós pensamos na caatinga, a variedade da caatinga, não criou uma monocultura, né? As árvores formosas de ver, a natureza bonita, né? Bonita, agradável para ver, boas de comer, significa também Deus criou a natureza, a terra, para nós poder viver, para nós ter vida feliz. Então, está tudo nesse texto, tudo é nesse texto. Depois diz, além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore de convivência, do conhecimento do bem e do mal. Então, hoje não vou falar mais sobre isso, quem sabe uma outra vez, né? Depois diz, um rio saía do Éden para regar o jardim, que tinha 4 praças, o Fison, o Gêon, o Tigre e Eufrates, né? Então, o Tigre e esses 4 rios lembram, né? Lembram todo esse Oriente Médio,
acrescente fértil, né? Então, porque se diz, provavelmente alguém mais tarde colocou esses versos com os 4 rios aí dentro. Então, alguém disse, né? Porque diz, onde fica o paraíso? Onde fica o paraíso? Onde ficou o paraíso? Né? Então, o paraíso, segundo esses 4 rios, então, que são os rios Tigre, Eufrates, o rio Gêon, que rodeia toda a terra de Cush, que é o Egito, né? E o Fício poderia ser o Jordão, né? Então, toda essa terra era o paraíso. Então, em todo lugar onde tem um semiárido, né? Onde o ser humano está, pode ser o paraíso, né? E também assim, porque isso foi porque eu escolhi esse texto no início da nossa reflexão bíblica, depois vão seguir outros textos nas outras apresentações, né? Javé Deus, né? Então sabemos que Deus é esse, o Javé Deus, né? Aquele que liberta, que está conosco, tomou o ser humano, homem e mulher, né? Ele nos tomou, nos deu um destino e nos colocou num jardim de Éden, um lugar preparado, que é a terra, para que o cultivassem e guardassem. Né? Então, são os trabalhos nessa terra a cultivar e guardar o jardim, que é a terra prometida. Então, eu ainda teria umas 8 outras minutos, João. coisas. Quantos? 8 minutos. Eu posso, porque aqui foi... certo. Então, então essa é a última frase, né, que nós colocamos muito, né, em todo o nosso trabalho, e aqui traduzimos um pouco diferente, né? O Javé Deus tomou o homem, ou toma, também pode dizer, o presente e o futuro, né? O ser humano, homem e mulher, e os coloca no sertão, para que o guardássemos e cultivássemos. Né? Então, aqui tem uma imagem do semiárido, do recatingamento, falamos da diversidade das árvores, né? Que tem no semiárido, na Caatinga, né? Também falamos da criação dos animais e falamos das comunidades, né? dos homens e mulheres. Então, isso é uma coisa totalmente diferente, muito diferente da realidade que estamos sofrendo e que o Milton apresentou, né? Sobre a ocupação, o roubo das terras dos povos no semiárido. Bom, gente, vai nós agora de novo. Rapaz, essa questão da terra é uma coisa assim que me desperta muito grande uma curiosidade. Foi bacana demais, né, a apresentação do Newton, né, trazer esses recortes, né, da situação da terra no semiárido, né, nos primórdios, né, muitos anos atrás, milhões de anos atrás. E esse paralelo com a terra do povo de Deus, traçado e trazido para nós na Bíblia, né? Trazido por João, de forma também brilhante, como o Newton também conduziu. Assim, o que me inculca muito nessa questão da terra, tanto do semiárido e pegando o que a gente sabe, contada pela tradição, da história do povo de Deus, é o chamado de Abraão, quando Deus diz, né? Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, uma terra onde corre leite e mel, vou te fazer uma grande multidão. E o camarada, você sai, por exemplo, da terra onde você está e você vai para uma terra desconhecida. Possivelmente, como a gente viu nos retratos, recortes bíblicos e também históricos, é que já era uma terra ocupada. E se ocupa essa terra à base de luta, né? Então, essa é uma coisa, assim, para mim, muito... Eu não sei, do ponto de vista pessoal, assim, muito crucial
Por exemplo, eu sair daqui de Petrolina, aqui da Areia Branca, onde eu moro, e vou aí para onde Nice mora e dizer que essa terra aí é minha, né? Foi Deus que me deu. É um negócio assim terrível. Eu fico com essa pulga sempre atrás da orelha. Mas tem a outra questão, né? Quando você começa a teologar, aí você vê que Deus é Deus, Deus pode, Deus faz, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, e o homem, à sua imagem e semelhança, está para servir ao seu Deus. Mas essa história da Terra é uma coisa fantástica, né? Newton trouxe um recorte muito bacana, que eu achei interessante. A gente estudou em História, quando eu estudei, né? Acho que agora mudou no livro de História, essa questão aí da Sesmaria, né? Aquela questão dos extermínios do povo, a ocupação da terra, né? Pelos escravos, aquela trazida, né? Do povo na terra. A terra, os portugueses, os caras são bem interessantes, né? Os caras descobriram que aqui dá de tudo. E tem aquela máxima que diz, né? O camarada chegou aí no Brasil e perguntou: isso dá arroz, dá não, dá isso, dá não. Não dá nada nessa terra, ó, senhor. Se plantar, dá. Agora, se não plantar, não dá não, né? Então, é interessante essa ligação profunda e a semelhança que a gente tem do semiárido, né, com o cultivo, com tudo que é feito aqui, com a história do povo de Deus, que esse recorte que o João trouxe, né, essa semelhança que tem lá a terra de Canaã, a terra onde corre leite e mel, com o semiárido nordestino. É uma coisa assim fantástica e sensacional. E na apresentação, uma coisa que eu nunca tinha percebido, ou se percebi, não fiz vista grossa, como se diz, mas é a semelhança que tem o território aqui brasileiro, na América do Sul, com o africano. Como são semelhantes, né? A territorialidade, né? O espaço, o que se cultiva, o povo, essa semelhança é uma coisa assim sensacional. Eu estou assim extasiado pela apresentação, tem muita coisa, o tempo é curto, e é muito profundo essa temática da ocupação da terra, e a gente tem que batalhar por ela mesmo, né? Embora há essa preocupação muito grande de ocupação da terra, principalmente aqui na nossa região, no Brasil, no nosso país, principalmente dos povos originários, que hoje têm as suas terras ocupadas, tomadas, de tudo quanto é jeito, até na base do tiro e do fogo, né? É uma situação assim difícil pelos testemunhos que a gente escuta, que a gente vê, que é retratado pelas redes sociais, pela mídia, né, pelos telejornais. Então, é uma situação difícil porque os latifundiários, quanto mais tem, mais quer e se apropriam. E tem uma coisa que Newton colocou na apresentação dele, que não se sabe quanto da terra se pertence aos povos de fora, né? Sem contar que o nosso povo. Então, poxa vida, tem tantos dados, mas eu creio, Newton, que seja porque seja em nome de laranjas, por isso que não se sabe de quem é a terra lá fora, né? Então, é uma coisa bacana isso daí, para ser aprofundado com muita ênfase, e gratidão por esse primeiro encontro, tão norteador, tão dinâmico e tão bem metodológico e catedrático, principalmente no horário. Inclusive, até para tomar uma cervejinha, a gente só pode tomar depois, agora não pode. Gratidão. Wilson, eu também fico pensativo quando se fala nessa ocupação, porque tem hora que parece que Deus foi usado para justificar a tomada da terra de outrem. O que eu vejo é que até agora, além das cercas, além da seca, as cercas e cabresto, e agora rédea. E rédea curta, a ponto da gente não poder ou não querer gravar um encontro de uma escola, porque a gente fica receoso com tudo que está acontecendo. A questão é terra e espaço, estão tomando os nossos espaços. E agora o oxigênio. Agora não temos oxigênio, aí a coisa vai realmente complicando. Quando o João estava lendo o texto bíblico aí de Gênesis, que chegou no ponto que Deus soprou nas narinas, Javé, Deus soprou nas narinas, né, do que ele criou para dar vida, eu fiquei também, Benedito, pensando nessa falta de oxigênio, né? Precisamos respirar, a vida é isso, né? Está lá no Gênesis, e isso até agora, nesses tempos, até isso falta, esse sopro de vida, né? Fiquei bem
aqui quase que me emocionei quando o texto falava Deus soprou as narinas. Aí fiquei vendo as imagens todas dos hospitais, do corre-corre, das pessoas querendo sobreviver. E hoje até isso é negado, né? Muito triste. Só fazer E aí eu queria ouvir tanto o Newton como o João também sobre a ideia que eu vou compartilhar, que conversa um pouco com o que o Wilson e Benedito trouxeram para a gente, que é assim, claro, né, a Bíblia é um registro histórico muito complexo de vários grupos diferentes de povos, né, de pequenos clãs e hordas que se organizam posteriormente, progressivamente, né, e se organizam contra algo, que é contra o imperialismo, contra dois impérios, né, babilônico e depois egípcio. E aí a gente tem uma posição, né, que é muito hoje, né, orientadora do que a gente faz em termos de cristianismo comprometido com as lutas do povo, com a libertação, que é de entender que sim, né, Deus, quando utilizado, né, quando interpretado nessa tradição desses povos anti-imperialistas, né, que se rebelavam contra o imperialismo, ele é um instrumento de luta, né? E sim, é muito claro isso. E o próprio Cristo, nós como cristãos, lemos o Antigo Testamento a partir de Cristo e não Cristo a partir do Antigo Testamento, porque Cristo se posiciona em relação ao Antigo Testamento, se posiciona interpretativamente, né, propondo interpretações, inclusive vistas em seu tempo como escandalosas, né, e a gente pensa o tempo pós-Cristo também a partir do evento Cristo, que é também um periférico, vivendo num contexto de império, novamente agora romano, e que também aponta no caminho de uma libertação dessa condição de seu povo e amplia para além de seu povo, e Paulo é responsável por organizar ainda mais isso, né, quando fala para a humanidade toda a partir dessa condição, e sintetiza uma história de 4.000 anos que o antecedeu. E eu acho que o que está em questão aí é assim, a terra não pode ser, quando diz que Deus me deu aquela terra, está dizendo assim, essa terra não pode ser de um império, essa terra é de todos, é de quem produz nela. E afinal de contas, quem produzia naquela terra, que se dizia ser daquele império, eram eles, pequenos grupos, pequenos clãs, escravizados por aquele império para criar uma riqueza que eles não tinham acesso, né? Que eles não tinham o benefício imediato e direto. Então, eu creio que assim, não há contradição entre uma coisa e outra, pelo contrário, aponta para a gente a necessidade, né? Eu achei muito adequado isso, como o Newton termina a fala dele, falando, né, trazendo para a gente o uruguaio que nós todos amamos, né? E dizendo para a gente que o socialismo é o modo de produção que já era conhecido tradicionalmente nas Américas. E não se trata de uma importação de alguma novidade europeia. É o contrário, o capitalismo, o modo de produção, a sociedade e o modo de produção social capitalista, que é uma inovação imperial imposta a nós, né? E da mesma forma, a gente, quando começa a ler a Bíblia a partir da realidade do povo e da nossa realidade, percebendo as aproximações, e são, no caso de nós, do semiárido, as aproximações são, inclusive, socioambientais muito profundas, a gente começa a perceber e reconhecer que o cristianismo é uma religião africana, né? É uma religião do Oriente Médio, de uma porção africana, e não é uma religião ocidentalizante do Cristo loiro, de cabelos, né, loiros, e que
chegou aqui com a coroa, né? A nossa condição com as coroas europeias e com o colonialismo europeu. Acho que se a gente põe o todo desses dados históricos, né, sobre nós dentro do contexto da nossa leitura bíblica, a gente percebe o quanto a Bíblia e Deus e os que nos antecederam na luta, né, por libertação são exemplos do que a gente deve fazer, né, como a gente deve se posicionar na nossa sociedade atual. Até mesmo, irmão, porque aquele povo que se diz o povo eleito e escolhido, que estava no exílio, que volta, é um povo que volta mandado pelo império para tomar a terra dos pobres que ficaram na terra cultivando, tendo a sua subsistência, né? E com interesse próprio, exatamente, de domínio, né? Então, esse olhar, quando a gente olha para a Bíblia, é importante olhar no contexto, né? E a partir daquilo, todas as críticas que a gente vai ver que foi realizada por Jesus e pelo movimento também de Jesus, né? Quando a gente vai falar do pós-exílio, do Império Persa, aquele povo que estava no exílio, que se dizia que até Deus foi com eles para o exílio, né? E ficaram os pobres miseráveis cuidando da terra. Quando eles voltam, eles se denominam aqui a terra prometida, é a nossa terra, porque nós somos o povo santo, o povo eleito, o povo escolhido. E aqueles que ficaram na terra cultivando, que eram os pobres miseráveis, foram tirados das suas terras, foram roubados, né? O direito de ter a terra, que desde então a terra era vista como dom de Deus. Não era uma propriedade privada e particular, interesse do capital, né? Era para sobrevivência, então era dom de Deus para todos, né? Boa tarde, minha gente. Vocês estão me arrepiando todo, estou todo arrepiado, minha gente. Não sei por onde comece, porque vocês me pegaram daquele jeito. Essa semana, mexendo aqui nos papéis em casa, e encontrei um livreto do encontro que eu estive em 2000 em Ilhéus, o 10º Intereclesial. Em 2000, estou até com um material aqui, mexendo, impressionante. E aí vocês vêm falar de SEB. Quando eu vi o irmão Erlon colocou lá, no grupo das comunidades, aí eu vi esse encontro, eu fiquei me embabando e consegui estar com vocês. Por isso que estou todo arrepiado. Eu sou filho das SEBs, eu nasci dentro das SEBs. Eu sou produto da teologia da enxada. Eu me criei dentro do mato, estudando a Bíblia com os agricultores. A minha teologia veio dali, né? Mas eu estou muito emocionado, não sei por quê. Por conta de vocês, porque fizeram isso comigo. Cuidado que eu sou hipertenso. Olha, mas eu vou devagarzinho. Vou devagarzinho, porque já sou um cinquentão e tem que ter cuidado, né? Pois é, minha gente, eu sou daqui de Pernambuco, Lagedo, é uma cidade próxima a Caruaru e próxima a Garanhuns, né? Tive minha formação, sou oriundo do catolicismo romano, onde vivi, né, dentro das comunidades eclesiais, né? Sou trabalhador agricultor do pesado, mas fui provocador e pude estudar, né, já naquela época. Tivemos lá em Garanhuns uma comunidade, não sei se alguém chegou a conhecer o Frei, agora me fugiu, que já é falecido. Ele era franciscano. De lá, a gente teve uma formação também muito boa, com Frei Juvenal. Frei Juvenal. Depois tivemos uma formação, criamos o Santuário das Comunidades em Caruaru, fruto das SEBs, um centro de formação. Compreende as 3 dioceses, Garanhuns, Caruaru e Pesqueira. Wilson, meu querido, quando você chegar lá, não esqueça de me avisar, não, viu? Porque você é bem rápido, minha gente. Aí, só quero só 2 minutinhos. E aí, bom, tive toda essa formação, né? Pois é, aí 2000, mais ou menos era 2000, lá no ano 2000,
né? Hoje eu passei a ter uma formação anglicana e hoje sou reverendo anglicano. Estou resumindo tudo, né? Estou nessa luta, né? Hoje com os trabalhadores daqui da minha região, da minha cidade. E também sou um defensor dos animais, né? Meu carisma é franciscano, sou da terceira ordem franciscana. E, bom, essa luta, essa caminhada, é muita coisa que tenho para dizer. De que me orgulho muito de ter essa origem, SEB, e vejo você nisso. E aí uma jovem e tantas outras jovens, eu estou animadíssimo por ver vocês, porque na minha formação teológica, os meus formadores, os padres jovens, tal, eu já deve ter seus 40, seus 50 anos, dizia que as SEBs tinham acabado, e metia o pau, e eu era o único a gritar, dizer, as SEB não morreram, porque eu estou aqui, eu sou filho das SEBs, desculpe, eu me arrepio todo, né? E até hoje eu enfrentei muito, né, essa discussão dentro da igreja, mas venci, porque estou aqui com vocês, desculpe, um pouco emocionado, mas faz parte dessa caminhada de luta. Graças a Deus, me salvei, estou na igreja anglicana há quase 20 anos, né? Eu sou presbítero, estou muito feliz nessa caminhada com todos e todas, enfrentando o batente e sem perder minhas origens, minha luta, minha guerreira, minha força de lutar pelo pobre, porque sou dessa linha, sou dessa corrente de pobres, trabalhadores, que luta pelo outro, que estuda a Bíblia na base, na areia, no barro, no cabo da enxada. Tenho orgulho disso. E vocês me trouxeram essa recordação. Obrigado por essa tarde maravilhosa. Obrigado ao Erlon e a todos vocês. Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração. Não tinha coisa melhor ou presente tão valioso quanto ouvir vocês e partilhar com vocês esse momento tão teológico, tão formativo, tão completo, vivendo a minha história com vocês. Não é para polemizar, mas assim algumas vertentes cristãs explicam essa ocupação como parte da punição de Deus, através de Noé, na maldição não de Cã, a Canaã. E aí já é uma história muito mais complexa, que inclusive a questão negra, segundo o Feliciano lá, não sei das quantas, e outros mais, que são deputados e tudo, diz que o negro realmente é condenado já pela Bíblia, porque Cã foi condenado e tomar as terras de Canaã, e aí vai. Mas aí é outra história, que tem outras vertentes, outras explicações para isso. Mas se justifica até com isso, né? Porque foi a maldição de Noé. Não queremos polemizar, mas a coisa é bem complexa. Cada um usa Deus como quer, né? Podemos seguir. Se ele voltar, aí ele fala um pouco sobre você, pode ser? Ele escreveu que a Neia é uma grande guerreira do povo Tuxi. Isso. Gente, a empolgação dela é linda de se ver, viu? Ela chega vibra. Um abraço aí pro Cacique Alcino, pra Rose, Dione, turma que eu quero bem. Muito boa a partilha de vocês, acho que são provocações que ajudam a gente também a pensar e aprofundar, né, sobre esses temas, né, que envolvem acerca do debate sobre a terra. Acredito que é importante a gente ter a compreensão, né, da terra enquanto a terra de negócio e a terra de trabalho, né, que são dois termos que é muito debatido, que é para que está sendo usada a terra. Tem um dado do Brasil que mostra que 90% da produção de alimento, né, que é aquilo que a gente come no dia a dia, e não a soja, o açúcar, né, o algodão, tudo mais que é produzido para exportação, mas o que é, de fato, alimento para o povo, 90% desse alimento ele está sendo produzido nas áreas de 10 até 100 hectares de terra. Se a gente vê, 50% das terras do Brasil pertence a essa minoria que estão produzindo 90% do alimento. Os outros 50% está na mão de 1% da população que estão usando a terra
para o enriquecimento, né, às custas daquilo que Deus criou, né, que foi a natureza com suas riquezas. E aí riqueza não só material, porque a gente vê a terra com sua diversidade para uso diverso, né? O uso para o lazer, né, para a espiritualidade, né, o uso para produzir alimento, o uso para diversas formas de viver e lidar com a terra. Então, assim, quem usa da melhor forma a terra? Aí eu acho que está colocada a questão. Quando Deus diz para a gente cuidar da terra, a gente vai ver qual é a forma, por exemplo, que o agronegócio hoje cuida da terra. Quanto de veneno, né, quanto de revolvimento do solo, o monocultivo, isso tudo ele vai de encontro à natureza que Deus criou. Porque se a gente vê, por exemplo, um hectare na Caatinga, é possível encontrar mais de 1.000 espécies de vegetais, insetos, animais, né? Então, quando você introduz um cultivo, né, que tem como objetivo obter lucro e não produzir alimento, você vai perceber que aquela exploração ela só é possível durante, no máximo, que é a estatística do agronegócio hoje, a exploração das terras pelo agronegócio, elas só são viáveis, ou seja, ela tem um tempo de vida útil de até 8 anos, quando é feito um bom manejo. Mas a terra que o povo usava, eles usavam, como a gente tem registro, há mais de 40.000 anos, e essa terra nunca se esgotou. Então, acho que aí a gente vai vendo, né, quando a gente usa a natureza com harmonia, né, em equilíbrio, que é o que hoje a gente tem empregado muito, principalmente quando se fala de produção agrícola, é trabalhar em harmonia com a natureza, a gente trabalha em harmonia com Deus, porque é o que vai garantir a vida. Então, acho que está colocado para a gente o grande debate, né? Qual é o modo de produção que os governos, que os empresários estão querendo implantar no campo brasileiro? A quem interessa esse modelo de produção? E aí, se a gente for partir desse princípio, a gente vai ver que isso não é o que Deus deseja para a sociedade, para a gente. Porque esse modo de produção, ele explora o trabalho, ele concentra a riqueza e gera desigualdade social. A maioria da população, ela vive à margem dessa riqueza que a terra, criada por Deus, está disponível para todos, mas é concentrada para uma minoria. Então, o Brasil hoje, com tanto desemprego, né, se a gente for olhar, um trabalhador que tem acesso à terra, ele consegue gerar até 2 empregos, porque ele tem a família dele e ele consegue produzir trabalho. As empresas que se apropriam da terra para a produção do agronegócio, eles não geram menos de 1 emprego por hectare. Então, assim, essa realidade impõe para a gente a necessidade de colocar o debate da democratização da terra como a base para que a sociedade tenha justiça, tenha segurança alimentar e possa usufruir, né, da sua religiosidade, da sua cultura, né, seus modos de vida diversos que a gente tem e que hoje está sendo impedido porque a forma que as terras estão sendo ocupadas, invadidas, está tirando do povo o direito de desenvolver a sua produção associada com a sua vida, que é diferente do capitalista que desenvolve a produção para acúmulo da riqueza. Então, assim, o semiárido hoje tem uma das maiores concentrações de terra do Brasil. O semiárido hoje, assim como foi historicamente, é um dos maiores locais onde há emigração, né, onde as pessoas precisam sair para os grandes centros porque não conseguem ter terra suficiente. E aí eu acho que é outro debate que a gente vai para trás, que não adianta a gente no semiárido dizer que vai ter 2 hectares de terra para uma família e essa família hoje tem condição de viver aqui. O próprio clima da gente exige que a gente consiga ter maiores áreas de terra para que a família viva com dignidade. Porque o clima mostra que a agricultura no semiárido ela só é viável em alguns locais. O grande, como o João mostrou, né, a grande produção viável para o semiárido é a pecuária, ou seja, a criação de pequenos animais. E a criação de pequenos animais, em harmonia com a caatinga, para que não haja degradação, ela só é possível se as famílias tiverem áreas que dê conta de desenvolver uma pecuária que não destrua aquele ambiente. Então, assim, debate da terra envolve, no semiárido,
acesso à terra e aos territórios, e também acesso em tamanho apropriado ao semiárido. Porque uma coisa é eu estar lá no sul, onde chove, onde com 1 hectare eu produzo agricultura e consigo manter minha família. Outra coisa é eu estar no semiárido, onde chove 500 milímetros por ano, e eu achar que eu vou plantar e vou conseguir ter uma renda a partir daquela agricultura. Então, a nossa discussão em torno da terra, ela reflete todos esses elementos. E aí, o acesso à educação, o acesso ao lazer, o acesso a alimento, ele só é possível se as famílias estiverem estabelecidas com a garantia de um espaço para poder desenvolver o seu modo de vida. Acredito que são elementos que a gente não supera aqui, né, mas que está colocado para os diversos espaços onde cada um da gente participa, a gente provocar e problematizar para que mais pessoas tomem consciência disso, que é a raiz da desigualdade social no Brasil. Né? Se a gente cria as melhores políticas públicas, mas não redistribui as terras, o povo continua submisso aos governos, aos empresários, aos políticos, e isso não vai mudar a realidade. Então, a gente, a partir desse princípio, ajuda a problematizar e mostrar a origem desse problema que está nessa concentração da terra. Nós estamos agora no início da discussão sobre terra, né? E essa parte, né, a Bíblia manda ocupar a terra. Então, essa ocupação da terra da Bíblia, que foi violenta e tudo, então, aí nas próximas vezes, vamos ver como se pensa hoje que aconteceu. Porque muitas vezes foi escrito também de uma visão jamais de senhores, né, na Bíblia. Mas a terra é realmente uma promessa. E os israelitas muitas vezes ocuparam terras não ocupadas, né? E também conquistaram. Então, isso é um processo complexo que nós vamos falar depois nas próximas reuniões. O Benedito falou né, sobre povos africanos, o próprio Elon falou sobre isso. Então, nessa andança de Abraão, né, como nós vimos, ele foi para a África. E no paraíso, um dos rios é o Nilo, que é da terra do Cush, que é na África, né? Então, e Jerusalém é a cidade de 3 continentes, Ásia, Europa e África. E é claro, incluído também as Américas. Então, nesse texto da criação da Terra, né, e do ser humano, né, e da vocação do ser humano, então, aqui aconteceu a apresentação de Deus, de um Deus de oferta, de preparação, de libertação, que pensa em favor de nós, seu povo, né, e que nos deu, que deu a cada um de nós. Então, na Bíblia, na realidade, não é um Deus que exige, né, como muitas vezes se prega, né, um Deus dominador, um Deus castigador, mas um Deus que está ao meu lado, ao lado dos fracos, né, dos necessitados, para consolar, encorajar e também ir na luta, né? Então, isso é Javé, Deus. Então, isso eu acho que se nós, nesse curso, então vamos ver sempre quando fala na Bíblia Senhor, Deus, então nós falamos o Deus que está conosco, o Deus que está ao lado dos injustiçados. Então, é esse Deus que fala, não o dominador. Então, por isso a gente colocou aqui atrás essa sarça ardente, né? E aí tem o Moisés de joelho quando recebeu essa mensagem no Êxodo que já estudamos. Deus continuou. Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né?
Então, Abraão, que é o pai não só dos europeus, asiáticos, africanos, também dos americanos, de todos, né? De todos os crentes. Né? Então, Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. Né? Essa mensagem foi, essa aparência de Deus foi tão forte. Né? Então, Javé disse, eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Então, Deus vê muito bem a miséria, a injustiça do seu povo que está no semiárido, que está no Brasil. Ouvi o seu clamor contra os opressores. Né? As queixas são clamor contra os opressores. E conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para fazê-los subir dessa terra para uma terra fértil e espaciosa, terra onde corre leite e mel. Né? Então, isso a gente pode dizer que futuro tem tudo isso, né? Então, esse é um texto base para movimentos do sem terra. Né? Então, eles têm muito forte também a mística. Né? Então, a mística é baseada nesse Deus e nesse texto, no livro Êxodo. Então, por isso eu falei já numa apresentação anterior, né, que o Êxodo é o livro Evangelho do Antigo Testamento. Né? Então, como os 4 evangelhos no Novo Testamento, assim é o Êxodo no Antigo Testamento. Então, o Nilton falou na terra do negócio e da terra das famílias, né? Então, aí pode falar na Bíblia terra do imperador, né? E a terra das famílias, né? Então, a terra das comunidades, das tribos, né? Ele só tinha a terra necessária para viver. E se alguém perder a terra, depois no ano sabático, caiu de volta. Né? As dívidas eram perdoadas. Então, essa é a esperança. Então, para Deus, não tem situação sem saída. Né? Não tem situação sem saída. E nós vemos, então, muitas, apesar de todas as derrotas, muitas também vitórias, onde o povo ocupou a terra. Né? Toda também essa ocupação do semiárido, né? Pelas comunidades, pelo povo, através da convivência, a Bíblia também descreveu, né? A Caatinga tem tanta diversidade, tem tanta beleza, tem tanta sabor, né? Tem tanto sabor. Então, essas coisas estamos descobrindo agora, né? Estamos descobrindo. Então, se realmente lemos a Bíblia, né, profundamente com os olhos, né? Com os olhos do semiárido, com os olhos dos pequenos, né? Das comunidades. Então, nós descobrimos, e sabendo que o mais forte que Deus está ao nosso lado, né? O mais forte que Deus está ao nosso lado. Então, porque diz que uma chave como diz, de interpretação, como o pastor Kingo falou, é o próprio Jesus, né? Uma vez achei esse calendário, né? Eu estava na Holanda, comprei há muito tempo atrás, é muito bonito, porque quem pintou esse desenho foram a comunidade de Solentiname, que é na Nicarágua, que é uma comunidade de lavradores e produtores, que é uma ilha, numa lagoa, e que convivia com o Ernesto Cardenal. Né? Não sei se vocês conhecem Ernesto Cardenal, então tinha essa comunidade. E o que apresenta aqui? O que é para apresentar aqui? Quem sabe? Aqui apresenta Jesus e a Samaritana. Então, aí, de vez em quando, também no Novo Testamento aparece o paraíso.
né? Aparece o paraíso. Então, por exemplo, esse encontro de Jesus e a samaritana, que na igreja ortodoxa tem o nome Fotina, né? A Santa Fotina, na Bíblia não tem, mas eles acharam o nome, né? É a iluminada, traduzido, né? É a samaritana. E Jesus, que está nesse poço de Jacó, né? Aqui Jesus pede água à samaritana, e ela disse, o Senhor, né? Aqui eu sou, né? Aqui também tem essa sonha, esse de Javé, né? Jesus é o Javé para nós, né? Não tens um balde e o poço é fundo, de onde vais tirar a água viva? Certamente não pretende ser maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele bebeu junto com seus filhos e seus cabras e ovelhas, suas cabras e ovelhas, né? Então, Jesus, ele diz, não, eu tenho água viva, né? Então, no ano passado, eu bebi essa água do poço de Jacó. Eu não encontro até um pouco essa água, né, para os participantes do encontro, né? Então, toda essa esperança, essa água, né, continuou no tempo de Jesus, né, e continua no tempo de hoje. Então, só para mostrar que o paraíso, né, a terra boa, a terra onde corre leite e mel, essa promessa vale hoje e está prometido, né? As pessoas simples, as pessoas injustiçadas, também aqueles que realmente querem conviver, né, com o semiárido. Então, isso eu ainda queria mostrar esse slide. Agora, esse foi o último. Então, foi muito boa a participação de todo mundo. Nilton, muito obrigado. Nós, no futuro, vamos ainda aprofundar mais essa questão da terra no semiárido e também na Bíblia. Obrigada, essa imagem é linda, né? E diz muita coisa. Eita, é o áudio, pronto. Então, João, muito obrigada. Essa imagem que você traz, por último, fecha bem, né? O que quer despertar em nós sobre essa terra, sobre essa relação da fé com o Cristo ressuscitado. Só dá para a gente fazer a provocação com o povo, estar com o povo, falar da fé, viver a fé, se a gente estiver na base. A diferença das SEBs e de tudo não é ir lá na comunidade fazer uma fala, não é ir lá, é viver na comunidade. Escolha uma comunidade para vocês viverem o dia a dia, porque aí o povo cria essa relação de essa é meu irmão, é minha irmã, porque senão a gente não vai conseguir construir as provocações que a gente precisa com esses monstros que estão aí, que vêm, que têm um poder de alcance, que mexe com a cabeça do nosso povo e faz eles escolherem opressores, faz eles defenderem quem tira eles da terra, e tudo com a Bíblia na mão. A escola Vida Desabrocha no Semiárido agradece a todos. Eu estou aqui com uma oração que eu encontrei nas SEBs no final dos anos 90, acredito em 2000. Ela é tão a nossa cara, viu? Oração. Ficamos aqui em nome de Deus e de todos os nomes, do Deus Pai e Deus Mãe de toda a humanidade, de todas as cores e raças, Criador de toda a natureza, com a sua graça, misterioso e beleza, que se manifestou na história humana e foi reconhecido pelas diferentes tradições religiosas, em nome do povo das nossas SEBs, em geral, marginalizados e também organizados, excluído, mas mantendo sua autoestima, povo que luta e se organiza e se sensibiliza em nome dos ancestrais, exemplos de sabedoria. Em nome de nossa gente que espera
e se mobiliza em nome das coisas mais belas, do respeito e da dignidade, da justiça e da verdade, do amor e da liberdade. Aqui nos reunimos para fazer história nas comunidades eclesiais de base, neste Nordeste resistente, iluminado pelo Deus de Judite, de Débora, H, Moisés e Zumbi, e de todas essas gentes nordestinas. Amém, axé, avé, aleluia. Diante de tudo que foi colocado, né, a gente viu que sempre fomos explorados e continuamos sendo explorados. E aí, por isso, a gente vai perguntar a Deus, quando é que a gente se liberta de tudo isso? É mais ou menos assim. Pai, ó Pai nosso, quando é que será nosso? Pai nosso, quando o mundo será nosso? Dos pobres, nossos irmãos. Pai nosso, como é duro ver a minha gente crucificada pela opressão. Pai nosso, quem enxugará o pranto dos pobres que não têm pão? Pai nosso, quem saciará os pobres de graça, libertação? Pai nosso, dessa América Latina, a vida, quanto aflição. Pai nosso, quando vem a liberdade dos pobres desta nação. Pai nosso, coração de nossa gente despedaçado, quer solução. Pai nosso, a esperança do presente é igualdade, repartição. Pai, ó Pai nosso, quando é que este mundo será nosso? Pai, ó Pai nosso, quando é que este mundo será nosso?